Bom dia a todos, estão todos bem? Enquanto eu me preparo, retirando a minha máscara, vamos verificar o nosso material para a nossa aula de hoje. Verifiquem lápis, caderno e borracha. Em nossa aula anterior, podemos perceber que somos uma sociedade dependente da eletricidade. Tanto nas atividades profissionais como em casa, a energia é essencial e insubstituível. Não podemos deixar de usar a eletricidade em nossos aparelhos para iluminação, fabricação, mobilidade e até mesmo comunicação. Mas justamente por ser essencial, energia é um bem que não podemos desperdiçar. Por isso, o consumo consciente de energia é imprescindível e devemos utilizá-lo de forma sensata. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a produção de energia no Brasil e como ela influencia na constituição de várias modalidades, seja no campo ou na cidade. Meu nome é Ronaldo e bem-vindos à nossa aula disponibilizada pelo município de Uberlândia, aqui na TV Universitário. Devido ao risco de escassez dos combustíveis fósseis, o Brasil vem buscando a ampliação de sua matriz energética, investindo em fontes de energia renováveis, aquelas geradas a partir de recursos naturais capazes de se regenerar. O país se destaca por possuir uma matriz energética predominantemente renovável, hidrelétrica, eólica, entre outras. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, em 2016, a participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira foi de 43,5%, considerando apenas a geração de energia elétrica. A participação de fontes renováveis no Brasil totalizou 81,7%, enquanto o índice mundial é de pouco mais de 20%. Vamos agora, pessoal, assistir um vídeo que nos mostra um pouco sobre essa geração de energia. De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga das minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim, primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia
energia elétrica chega aqui na minha casa. Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Muito legal, né? É importante observarmos que em aulas anteriores falamos sobre a contribuição de Thomas Edison, que foi o primeiro a conseguir desenvolver uma lâmpada que mantivesse seu funcionamento por mais tempo. Mas antes disso ocorrer, foi Benjamin Franklin que desenvolveu estudos sobre eletricidade. As fontes de energia são extremamente importantes para o desenvolvimento de um país. Além disso, a qualidade e nível de capacidade das fontes de energia de um determinado local são indicativos para apontar o grau de desenvolvimento da região. Países com maiores rendas geralmente dispõem de maior poder de consumo energético. No Brasil, a principal fonte utilizada no setor elétrico é a hidráulica, correspondendo a 68,1% da matriz elétrica. Historicamente, o país vem investindo muito em hidrelétricas, devido principalmente à abundância de recursos hídricos. Atualmente, cerca de 196 usinas hidrelétricas estão em operação no país, desconsiderando as pequenas centrais hidrelétricas e as centrais geradoras hidrelétricas. E a tendência é que este número cresça nos próximos anos. Como vimos em aulas anteriores, a potência é medida em watts. Para uma usina, nos interessa saber a potência instalada em megawatts. Vejamos uma lista, pessoal, das principais hidrelétricas do país. Só que antes disso, prestem atenção nesse quadro, só para retomarmos o que nós aprendemos em aulas anteriores. 1 kW equivale a 1000 watts. 1 megawatt equivale a 1 milhão de watts. 1 gigawatt equivale a 1 bilhão de watts. Isso é importante entendermos para a gente compreender a geração de energia no nosso país. Observem aqui, nós temos as 10 principais usinas hidrelétricas do Brasil. Em primeiro, nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, lá no estado do Paraná, com capacidade de 14.000 megawatts. Depois, a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, lá no Pará, com capacidade de 8.370 megawatts. Depois temos a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, no Rio Paraná, lá em São Paulo, com capacidade de 3.444 megawatts. Em quarto, temos a usina hidrelétrica do Xingó, no Rio São Francisco, lá em Alagoas, com capacidade de 3.162 megawatts. Em quinto, a usina hidrelétrica de Foz do Areia, no Rio Iguaçu, no Paraná também, com capacidade de 2.511 megawatts. Em sexto, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, lá na Bahia,
com capacidade de 2.462 megawatts. Em sétimo, a usina hidrelétrica de Itubiara, no Goiás, aqui pertinho de nós, com capacidade de 2.082 megawatts. E nós temos em oitavo a usina hidrelétrica de Teles Pires, no rio Teles Pires, lá no Mato Grosso, com capacidade de 1.820 megawatts. Temos em nono a usina hidrelétrica de São Simão, no rio Paranaíba, que é também no estado de Goiás, com capacidade de 1.710 megawatts. E em décimo nós temos a usina hidrelétrica de Jupiá, no rio Paraná, no Mato Grosso do Sul, com capacidade de 1.551 megawatts. Pessoal, é importante destacar aqui que, por mais que colocamos os estados, essas usinas geralmente são colocadas em rios que fazem fronteira de um estado para o outro. Então, geralmente, não é só um estado que ela se encontra na divisa entre dois estados. Mas, por uma questão de referência, nós colocamos cada uma dentro de um estado. O Brasil é referência no uso de fontes de energias renováveis, mas é fortemente dependente das hidrelétricas, o que leva a uma dependência no regime de chuvas. O país dispõe de um elevado potencial para o desenvolvimento de energias renováveis. Porém, este potencial ainda é pouco explorado. O investimento em fontes renováveis alternativas contribuiria para expandir a oferta de energia com menores impactos ambientais e para complementar o sistema elétrico, principalmente no período de seca, quando as hidrelétricas produzem menos. Vamos fazer agora uma análise sobre a produção de energias renováveis aqui em nossa região sudeste. Então, pessoal, observem aqui. Nesse quadro, nós temos aqui o mapa da região sudeste, composta pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós já estudamos sobre as regiões brasileiras em aulas anteriores. Nós vamos falar sobre a produção de energia por fontes renováveis em nossa região no ano de 2017. Todos os dados aqui são referentes ao ano de 2017. Então, olha só, pessoal, observem aqui que nós temos um gráfico. Na linha horizontal, nós temos os estados Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Na linha vertical, nós temos a produção em megawatts, tá certo? Das usinas que nós iremos falar, ou das fontes de energia que iremos falar. Mas para isso, nós iremos fazer um exercício, tá? Então, prestem atenção que na medida que nós formos falando a quantidade de megawatts que cada estado produz, nós iremos relacionar no quadro, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos escrever os estados. Minas Gerais, vamos colocar as siglas. MG, Espírito Santo, Rio de Janeiro e aqui embaixo vamos colocar São Paulo. Vamos começar inicialmente com a produção de energia hídrica, tá? Que são as hidrelétricas. Minas Gerais produz, pessoal, produziu 35 mil megawatts dessa energia. Então, nós vamos colocar aqui 35 mil. O Espírito Santo produziu, nessa mesma época, 10 mil. O Rio de Janeiro produziu 5 mil megawatts. São Paulo, na mesma época, produziu 45 mil megawatts. Então, essa é a produção de energia hídrica. Energia eólica. Vamos ver qual que foi a produção de energia eólica nos 4 estados da região sudeste. Olha só, pessoal, Minas Gerais não teve nenhuma produção, então 0. O Espírito Santo também não teve nenhuma produção, também é 0. Rio de Janeiro produziu 79 megawatts
em 2017 de energia eólica. Então vamos colocar aqui 79. E São Paulo, igual os outros estados, Minas Gerais e Espírito Santo, também não produziu nada de energia eólica. Vamos ver outras energias? Agora vamos à energia solar. Minas Gerais, olha só, pessoal, nós mineiros ali, ó. Minas Gerais produziu um total de 141 megawatts de energia solar. Então vamos colocar aqui 141. O Espírito Santo, pessoal, tá vendo que a escala ela está ali de 20 em 20? O Espírito Santo produziu um pouquinho ali, vamos colocar como se fosse 5, né? Vamos colocar uma produção ali de 5 megawatts. O Rio de Janeiro, um pouquinho a mais, quase chegando ali na metade entre o 0 e 20, então vamos dar 10 para o Rio de Janeiro. 10 megawatts de produção de energia solar. E São Paulo teve um pouco acima de 20, então vamos colocar ali 21 de megawatts que São Paulo produziu. Será que tem mais alguma energia, alguma fonte? Agora temos a termo. Ó, a termo, a escala dela está de 5.000 a 5.000. Então vejamos, Minas Gerais produziu um pouco abaixo de 10.000. Então vamos colocar ali em torno de 9.000 megawatts, que foi a produção em Minas Gerais. Então vamos colocar aqui 9.000. O Espírito Santo produziu ainda menos do que Minas Gerais. Ele produziu em torno ali de 7.000 megawatts de energia termo. Então vamos colocar aqui 7.000. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sim, ele produziu acima de 35.000 megawatts, dando em torno ali de 36, 37 mil. Então vamos colocar aqui. E São Paulo? São Paulo teve uma produção boa também. São Paulo produziu 28.000 megawatts de energia termo. Então vamos colocar São Paulo aqui. 28 mil. E a biomassa por último, né, pessoal? A biomassa, Minas Gerais produziu em 2017 um pouco mais de 4.000. Vamos colocar ali em torno de 5.000. O Espírito Santo, bem pouquinho, tá vendo ali, pessoal? Não chega pouco acima do zero. Daria em torno ali de 10, 20 megawatts, alguma coisa assim. Vamos colocar 20 megawatts. E aí, nós temos Rio de Janeiro, um pouco também ali, em torno ali de 4, 5, vamos colocar uns 30 megawatts. E vejamos agora São Paulo. São Paulo com uma produção de 19.000 megawatts. 19.000. Então, pessoal, vocês viram que nós fizemos um compilado, né, da produção do setor sudeste, da região sudeste, seja hídrica, eólica, solar e termo e também biomassa. Tá? Agora que vimos um pouco sobre a produção de energia em nossa região, vamos reconhecer algumas atividades que consomem energia elétrica. Observem aqui, nós temos os consumidores, tá? Então nós temos lá o setor industrial, que é composto por indústrias de produção de alimentos, de roupas, de equipamentos, de computadores, celulares e muitas outras coisas, né? Tudo que é produzido na indústria no Brasil. O consumidor, setor de transportes, que são os meios de transportes, caminhões, barcos, aviões, trens e etc. O setor residencial, que é a soma de todo o consumo de energia nas residências. Nós temos também o setor comercial, que são estabelecimentos comerciais, como lojas, shoppings, padarias e etc. Temos também o setor público,
que são os prédios públicos, pessoal. Seja eles prefeitura, escolas, hospitais e a iluminação nas ruas. Nós temos o setor agropecuário, que são atividades de agropecuária e pecuária, estufa de plantio, armazéns de estocagem, granjas e outros também. E nós temos o setor energético, que representa as indústrias que transformam energia. Por exemplo, a transformação do petróleo nas refinarias. E esse processo ele também consome energia. Então, aqui nesse quadro a gente consegue ver os consumidores existentes no nosso país. Então vamos lá, pessoal. Nós prestamos bem atenção nesse quadro, vamos ver se a gente entendeu. Aqui nós temos uma foto. Uma senhora, uma outra garotinha ali, elas estão cortando a árvore, né? Tirando a seiva da árvore. Esse setor, né? Esse consumidor, de qual setor que ele pertence? Ao setor agropecuário. Quem falou isso acertou. Vamos ver uma outra imagem. Nessa imagem, nós temos várias pessoas andando na rua, parece que tem algumas coisas ali, umas caixas na rua, né? Dá para lembrar até o centro de Uberlândia antes da pandemia, porque agora isso não pode acontecer, não. Qual é o tipo de consumidor apresentado nessa imagem? Comercial, isso mesmo. E aqui nós temos um ônibus. Qual o tipo de consumidor? O setor de transportes. E agora, essa outra imagem. Vocês podem ver que são aqueles robôs automatizados ali, que tem muito nas indústrias de carro, alguma coisa assim. Nós já vimos uma imagem igual essa anteriormente. É de qual setor, então? Do setor industrial. Isso mesmo, pessoal. É importante, pessoal, que façamos anotações sobre o que acabamos de ver agora, sobre os consumidores, sobre as imagens, sobre cada um desses aspectos. Anotem, levem de forma presencial para o seu professor no retorno das aulas. Agora que já vimos diferentes tipos de consumidores, vamos pensar, mas e no campo? Será que sempre existiu energia elétrica? E quais os tipos de energia que eram usadas e que se usa hoje? Vamos falar agora um pouco sobre fontes de energias usadas no campo. Para isso, pessoal, vamos ler uma carta de uma menina de 8 anos que conta como era o cotidiano em uma fazenda de café em meados do século XX. A minha mãe fazia comida e eu levava a comida lá. E como a gente esperava clarear o dia, tipo 9, meia, 10 horas, a gente almoçava. Aí eu ficava lá também, trabalhando, na medida do meu possível, no que eu podia fazer. E depois eu voltava tipo meio-dia para casa, para buscar o café. Porque aí a gente já tinha trabalhado bastante. Aí estava com fome de novo. Aí minha mãe mandava pão, que só era pão caseiro, não tinha outro pão. Mandava a faca, mandava a polenta para o meu pai. Nós comia e descansava um bom tempo na sombrinha e voltava a carpir até o sol se pôr. Era assim nossa vida. O sol se punha, o meu pai falava: vamos guardar as enxadas, juntar as vasilhas de água, de comida, que nós já vamos embora. Aí a gente já ia juntando lenha de café, galhos secos de café e fazia um fecho de lenha para levar para minha mãe pôr no fogão. Interessante, né, pessoal? Essa carta foi escrita por uma menina que mora lá no setor rural. Vocês podem ver que até a forma da fala dela acaba sendo um pouco diferente aqui na cidade. Não quer dizer que ela fala errado, mas é uma questão regional. É lá o local onde que ela vive. E aí, pessoal, será que nessa carta que lemos, houve alguma palavra que vocês não conheciam o significado? Como era o dia da menina? Ela fala algo sobre energia elétrica ou algum outro tipo de energia?
Essa carta, pessoal, poderá ser levada à escola no retorno de nossas aulas. E assim poderão falar mais sobre como era a vida no campo, antes da energia elétrica chegar lá. Pessoal, ela não cita nenhum tipo de energia utilizada por nós aqui na cidade. Pouco provável existir energia elétrica. A lenha, pessoal, era um elemento importante para a manutenção da vida na fazenda, pois servia para preparar os alimentos, aquecer a água usada no banho e na casa em dias muito frios. Essa era a realidade de muitas famílias que moravam no campo. Mas será que essa fonte de energia ainda é usada no campo? Vamos observar nesse quadro. Ele mostra o consumo de energia no setor rural. Olha só, pessoal, nós temos na linha horizontal os anos de 1975 até 2017. Na linha vertical, nós temos a escala em porcentagem, de 0 até 80%. Vamos começar lá na linha verde, que era a questão do uso da lenha. Em 1975, pessoal, era utilizado em torno ali de 75%, ou seja, 75% das famílias que moravam na zona rural utilizavam a lenha. Isso foi caindo ao longo dos anos. Depois, entre os anos ali, de 2000 até 2008, teve um leve aumento no seu uso. Tivemos um caimento e depois aumentou um pouquinho novamente. Em contrapartida, o uso de óleo diesel, que é essa linha marrom, em 1975 era em torno ali de 22%. Ele foi aumentando. Observe que quando o diesel aumenta o seu consumo, a lenha diminui. Tá certo, pessoal? Porque as famílias trocam. Em vez de eu estar usando a lenha, a partir de agora eu vou usar o óleo diesel. E aí ele tem uma leve estagnação em torno ali dos anos de 1990 até os anos de 1999. Tem uma decaída, tem também uma leve continuação e depois ele volta a cair. Quando o óleo diesel começa a cair aqui no final, é justamente porque, observem a linha vermelha, que lá no ano de 1975, que não existia nada de energia elétrica no setor rural, ele vai aumentando. Então a tendência dos outros demais recursos, que é o óleo diesel e a lenha, a tendência são eles diminuírem também. A geração de energias renováveis pode ser uma aliada importante para garantir a estabilidade de propriedades rurais, baixar os custos e proteger o meio ambiente. No campo, é possível utilizar os recursos que já estão disponíveis na região, como pequenas quedas d'água, resíduos agrícolas, vento e sol. Combinado com as tecnologias apropriadas, é possível evitar que a propriedade fique sem fonte de energia para a produção e também consumo das famílias. Utilizar energias renováveis no campo é também uma forma de evitar a necessidade de construção de grandes barragens, processo demorado e que gera vários problemas para comunidades locais. Por isso, pensar em médio prazo para ter um retorno adequado dos investimentos feito nos equipamentos necessários para gerar energia é uma boa opção. Pessoal, na aula de hoje foram várias informações, não é mesmo? Anotem as dúvidas, anotem as curiosidades que vocês verificaram para levar de forma presencial para o professor quando do retorno das nossas aulas. E aí vocês poderão tirar a dúvida e aprofundar sobre esse tema que falamos hoje. Eu desejo a vocês uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.